Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 31, último dia do mês de maio. E hoje acontece a 33ª reunião ordinária aqui no plenário da Câmara. Vamos à pauta com os assuntos que vão ser discutidos e votados. A votação da pauta começa com o projeto de lei com emenda de autoria do vereador Carmo Luiz, que inclui no calendário oficial do município de Campinas a Exposição Nacional de Orquídeas e da outras providências. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Tenente Santini, que concede a medalha Guilherme de Almeida a Jacide Arruda Facione. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente aos proprietários dos imóveis lindeiros a área de propriedade municipal no loteamento Parque Jambeiro e da outras providências. Também, em segunda discussão, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade, bem como autoriza a instituição de servidões e da outras providências. Ainda de autoria do prefeito, em segunda discussão, o projeto de lei complementar que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Nossa Senhora Auxiliadora. O item 6 também é de autoria do prefeito e trata de projeto de lei complementar que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza instituição de servidões. Primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Carlão do PT, que proíbe no município de Campinas o descarte de animais mortos nos cemitérios humanos e da outras providências. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito Dr. José Emanuel Teixeira de Camargo ao professor Dr. José Luiz Vasconcelos da Rocha. E, por fim, será analisado em turno único de discussão e votação o projeto de lei de autoria do vereador J. Silva, que denomina a Praça Jaque Reis Dias uma praça pública do município de Campinas. Lembrando que no site campinas.sp.leg.br, que está aí na sua tela, você pode conferir tudo detalhado. A reunião começa às 6 horas da tarde, aberto ao público, ou você pode assistir aqui mesmo pela TV Câmara Campinas. A lei que regulamenta a troca de mercadorias no comércio em Campinas sofreu alterações que foram sancionadas pelo prefeito Jonas Donizete. A ideia é esclarecer direitos e deveres tanto dos compradores como dos estabelecimentos comerciais quanto à troca de mercadorias. Foi publicada na edição do dia 30 de maio de 2017 a sanção do prefeito Jonas Donizete da proposta de autoria do vereador Zé Carlos, alterando um artigo da lei que trata do assunto. Muitas vezes você vai no mercado onde comercializa algum tipo de projeto, algum tipo de vestimenta, calçados, esse negócio, e aí o que foi informado para troca, por exemplo, não serviu, o que for informado tem que ser cumprido. E isso está bem explícito no artigo 30 do Código de Direito do Consumidor. Então nós estamos fazendo com que esse entendimento tenha tanto do comerciante como também do consumidor, para que tire essas dúvidas, porque normalmente quando você compra um tipo de mercadoria e que na hora de trocar é um Deus nos acuda, o comércio fala que só troca tal dia, que não troca em épocas diferenciadas. Além de dar mais clareza às condições de troca de mercadorias, a matéria tem o objetivo de facilitar a fiscalização do cumprimento das normas pelos estabelecimentos comerciais. Então isso, nós temos que estar bem conscientes do que o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele é muito explícito e dá o direito do consumidor de acordo com aquilo que é informado pelo comerciante é o que vai valer na hora da troca desses produtos. Para solicitar melhorias em uma via do município, o vereador Rodrigo da Farmadic, do PP, apresentou um requerimento questionando quem administra o local.
Durante a reunião ordinária que aconteceu nesta segunda-feira, o requerimento de informações de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic foi aprovado. O documento questiona o Executivo Municipal sobre a administração de uma estrada do município. É mais conhecida como Estrada Velha de Indaiatuba. Essa via que faz essa ligação, a solicitação é para ver de quem é a administração, se é uma estrada de servidão, se é uma estrada vicinal, ou se é mesmo uma via pública de Campinas, para ver de quem a gente vai cobrar melhorias, porque não tem iluminação, uma via muito estreita, tem buracos, tem a manutenção dela, mas a gente não sabe exatamente de quem é a administração para que a gente peça duplicação. O questionamento do parlamentar se deve, pois o fluxo de carros no local é intenso e a estrada necessita melhorias. Porque tem bastante trânsito, principalmente na parte de horário de pico, que é a hora que o pessoal está saindo para o trabalho, é a hora que chega, a população está chegando ao trabalho e utiliza aquela via para acessar a região. Porém, a gente precisa saber exatamente de quem é para poder pedir melhorias. O Conselho Universitário da Unicamp aprovou o princípio das cotas étnico-raciais para ingresso nos cursos de graduação da universidade a partir de 2019. O reitor Marcelo Nobel classificou a posição do Conselho como histórica e disse que agora vai discutir com profundidade e serenidade o modelo para conseguir implementar. O plano deve preservar uma meta de 50% dos estudantes oriundos da rede pública por curso e turno e ainda buscar a meta de 37,5% de autodeclarados pretos, pardos e indígenas, segundo o IBGE. E um terreno com entulho no bairro Jardim Bandeira 2 vem preocupando moradores. O problema gerou um requerimento ao Executivo. O requerimento de autoria do vereador Permínio Monteiro solicita ao prefeito o encaminhamento do abaixo-assinado feito por frequentadores das redondezas da creche Catarina Milani, que pedem a limpeza de um terreno situado nas proximidades do local. A creche é a Catarina Milani, no Jardim das Bandeiras 2, onde há uma preocupação muito grande com o terreno ao lado da creche, que tem muito entulho, insetos, ratos. A demanda ao Executivo busca a determinação das medidas necessárias junto à Secretaria de Serviços Públicos e veio após o parlamentar receber a reclamação de pais de alunos, professores e moradores do bairro. Existe uma preocupação da diretoria da creche, que pelo fato de existir crianças nesse local, nos procurou os moradores próximo à creche, as mães, e fizemos a indicação para que seja efetuada com uma certa urgência a limpeza desse terreno ao lado com entulho. O vereador Luiz Cirilo, do PSDB, protocolou 2 projetos de lei sobre acessibilidade. Ele quer que nas agências bancárias e nos hipermercados da cidade se utilizem um aviso sonoro para os deficientes visuais. É um projeto que obriga que as agências bancárias e também os hipermercados disponibilize no atendimento, por ocasião da numeração e da chamada da fila, que emita um som para que possam os deficientes visuais ter conhecimento, ter noção de saber que é seu momento de se dirigir ao caixa e ao mesmo tempo fazer com que esse deficiente visual possa agir com independência. De acordo com o vereador, este projeto está respaldado pela Constituição Federal, Constituição Estadual, a Lei Orgânica do município, além da legislação federal. Esse projeto é constitucional, acredito que não haverá óbice aqui na votação dos vereadores, na medida que o século XXI exige que nós tenhamos projetos onde nós possamos fazer a verdadeira inclusão social. E os deficientes visuais no município de Campinas é problema nosso, os vereadores não podem se curvar diante dessa responsabilidade. Você está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho? Então o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 27 vagas, com salários entre R$ 900 a R$ 1.825. Para quem é morador de Campinas e região, o Centro de Apoio ao Trabalhador tem 27 vagas de emprego disponíveis. Chefe de cozinha para trabalhar em Valinhos, confeiteiro,
costureiras para máquina reta, overlock e galoneira. Cozinheira para serviços domésticos com experiência comprovada. Cozinheiro para cozinha industrial para trabalhar em Valinhos. Folguista de auxiliar de limpeza. Jardineiro que more em Campinas. Mecânico de motor a diesel para ônibus ou van com CNH D ou E. Reparador de equipamentos elétricos e eletrônicos. Vendedor de comércio varejista para venda de gelo e água. 13 das 27 vagas são destinadas a pessoa com deficiência. Fiscal de prevenção de perdas, somente moradores de Campinas. Operador de caixa, para candidatos moradores em Campinas. Atendente de lanchonete e de mesa. Auxiliar de cozinha e auxiliar de perecíveis, somente para moradores de Campinas. Auxiliar de processos logísticos com experiência em informática. Os interessados de Campinas e região devem procurar qualquer uma das 3 unidades do CEPAT Campinas, levando o RG, a carteira de trabalho, o CPF e o PIS. E hoje é uma data especial para o torcedor bugrino. Poucos podem se lembrar, mas há 64 anos era inaugurado o estádio Brinco de Ouro. E agora, a nossa homenagem a esse patrimônio campineiro. Inaugurado em 31 de maio de 1953, na vitória bugrina por 3-1 sobre o Palmeiras, o Guarani deu um passo muito importante para a sua história, com a construção da sua casa. Em 1982, por exemplo, recebeu o Flamengo de Zico, Adílio, Nunes e 52 mil pessoas puderam atingir a carga máxima do brinco. A seleção brasileira desfilou o grande futebol no gramado em 2 ocasiões. Em 1966, quando realizou um jogo-treino contra um combinado campineiro, e outra em 5 de maio de 1990, quando venceu a Bulgária por 2-1. Mas foi em 1978 que o estádio recebeu a maior alegria. O Bugre levantou o caneco do Campeonato Brasileiro no estádio. Parabéns, Guarani, aos torcedores e ao estádio, que permanece carregando ótimas conquistas e, principalmente, histórias. Está aí, então, a nossa homenagem ao Estádio Brinco de Ouro, que foi considerado uma das 7 maravilhas da cidade de Campinas. E continuam abertas as inscrições para a 3ª Maratona de Campinas. Tem circuito de 7, 14, 21 e 42 quilômetros. A maior distância, que é considerada a maratona, também pode ser realizada em grupo. Você junta aí 4 pessoas e cada um corre 7 quilômetros. Informações pelo site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, que está aí na sua tela. E aí você pode conferir os valores e qual será aí o circuito. A largada vai ser no dia 16 de julho, na Avenida Norte-Sul, altura do número 1600. E antes da gente encerrar, hoje acontece a última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, às 3 horas da tarde, no estádio Eugênio Francischini, tem Ponte Preta e São José. É a despedida da macaca da competição, que não caiu para a 2ª divisão, mas também não tem mais chances de se classificar. Entrada de graça, vale a pena conferir a evolução do futebol feminino. Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui. Tenha uma ótima quarta-feira e tchau, tchau.